Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast Desbravadamente. Vocês vão perceber que hoje a gente vai falar um pouco sobre política, mas esse podcast não é um podcast de política. Nós vamos falar um pouco de generalidades, mas esse podcast não é sobre generalidades. Esse é um podcast diferente que se propõe a falar sobre resiliência e superação em jornadas inspiradoras. E a jornada inspiradora de hoje é dele, Diego Singolani, prefeito da nossa cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado a toda a equipe do podcast Desbravadamente. É um prazer estar com vocês aqui, participar dessa aventura, na verdade, que o Caio me disse aqui nos bastidores, né? Que é uma pegada diferente de podcast, achei uma forma inteligente de pensar. Eu gosto de novidades, gosto de coisas novas. Estou aqui pronto para a gente bater esse papo gostoso aqui, Caio, com você e com todo mundo que está nos assistindo. Tenho certeza que seu projeto já é um sucesso. Diego, eu vi o seu podcast outro dia com o nosso querido Felipe Camarão, certo, que não está tão longe daqui para a gente falar bem a verdade. Próximo, bem por sinal. Né? E assim, eu achei curioso uma coisa. Naquele podcast, você mencionou o verso de um poema que eu gosto demais e que eu uso aqui com os meus pacientes sempre que eles estão em algum momento relacionado a ter mais ousadia e a se superar. Então eu queria fazer uma coisa diferente hoje. Eu queria começar lendo esse poema. Verdade? Certo. Tá bom, Vamos pro lá? Desafio então. Vamos lá. O poema chama Cântico Negro, do poeta português José Régio. Eu tenho uma história com esse poema. Sou apaixonado por esse poema. Na voz de Maria Bethânia, ele fica maravilhoso. A Bethânia tem uma gravação clássica dele, né? Divino isso. Vamos ver se eu consigo ler direito. Olha que sensibilidade a sua, hein? Vamos lá. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguro de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidades, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não vou por aí. Só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se ao que busco saber nenhum de vós responde, por que me repetis vem por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo o longe e a miragem. Amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos, e tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura, e sinto espuma e sangue e cântico nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se alevantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, mas sei que não vou por aí. Muito legal, né? Olha... Esse poema é um hino. Você foi profundo do Diego agora, hein? Você foi nas profundezas da minha maior particularidade, intimidade e tudo mais. Eu gosto muito de poemas, né? Gosto muito de Maria Bethânia também, sou muito fã, né? Então eu fui criado, na verdade, num berço MPBista. Tive uma grande amiga, que já não está mais entre nós, a Márcia Brito, foi uma mãe, uma amiga, uma professora, e ela me ensinou, com a família dela, o pessoal era muito culto, né? Me ensinou a gostar disso tudo, e eu sou apaixonado
por esse tipo de poema, por essa pegada da música com o poema. Eu falo que muitas vezes as músicas e os poemas falam por mim. E foi isso. Se Sem você dúvida. pegou, admirei sua sensibilidade agora, que você pegou um trechinho que eu coloquei no meio de uma entrevista e você trouxe para o contexto É, todo. e você sabe, Me assim, quebrou aqui, viu? Me deixou desarmado aqui agora, de verdade. na terapia, se você usar a poesia de uma bem usada, não é para ficar fazendo a terapia uma leitura de poema o tempo todo, mas às vezes ela encaixa e é aquela peça que falta para o paciente produzir aquela cognição nova que vai fortificar ele para Sim, enfrentar os desafios, sim, entendeu? Então eu uso sim, poesia, sim. sim. E esse poema, ele diz muito sobre a questão Diego pessoa, Diego profissional. Exatamente. E durante muito tempo da minha vida, eu entendia que era como se fossem duas pessoas. Olha, aqui é o Diego pessoa, aqui é o Diego prefeito, né? E quando eu fui entender, era exatamente isso que o poema diz, né? Essa coisa, eu tô aqui, nossa, mas eu tô fazendo certo de estar aqui, sendo que eu sou o prefeito? Ou o prefeito tá certo de estar aqui, sendo que ele é o Diego? E isso, durante muito tempo, me assolou psicologicamente. Eu tive grandes dificuldades para lidar com isso. Profissionalmente, inclusive, pessoalmente. Até que eu fui buscar ajuda, realmente, fui fazer terapia. E foi na terapia, Caio. Então, acho que eu tô no melhor lugar aqui hoje Uhum. para conversar, né? Que eu descobri que não, que o mesmo Diego está nos mesmos lugares, ocupando as mesmas posições. E quando eu me fortaleci, que eu entendi que eu era uma coisa só, entendeu? Eu me entendi enquanto Diego, me entendi enquanto profissional. E isso só me fez crescer profissionalmente. Então, é um processo, esse processo que a gente fala de autoconhecimento, de se desbravar, de fazer terapia. Eu enquanto profissional de saúde, eu tinha preconceito com terapia. O que é o preconceito? É o conceito que a gente tem antes de fazer. Antes de pensar, né? Exato. E daí, quando você descobre que a terapia é exatamente a possibilidade de você pensar, né? Daí eu fui até o mais fundo íntimo do Diego, até dentro desse poema, realmente também. Tem um que eu amo muito também, que é do Fernando Pessoa, na persona de Álvaro de Campos, que ele reflete mais a questão de cenário político, de futuro político. É lindo também. Eu vou lembrar o nome daqui a pouco e te falo. Então, esse mergulho na gente é importante, né? Muitas vezes, a pressão toda da vida, ela tem que estar aqui, tem que estar ali, tem que levantar cedo, ó, tem que se comportar de tal forma para o teu coleguinha não perceber que você é um pouco diferente, entendeu? Então, tudo isso, essa junção toda, né? Do Diego homossexual, do Diego prefeito, do Diego filho, do Diego amigo. Hoje eu não tenho mais esses paradigmas, entendeu? Porque a gente, desde muito pequeno, né, aprende a lidar com uma selva na sua frente, né? Isso é uma coisa que eu nunca falei em podcast nenhum, nunca falei publicamente, mas acho que é importante ser colocado, né? Essa questão de ser homossexual, né? Desde quando você é pequeno, é como você sentar na mesa com seus quatro primos, para eles é só uma refeição, né? E para você, como você vai comer, como você vai falar, como você vai gesticular para ninguém perceber que você é diferente. E como é que você vivia isso? Então, isso tudo, né? Essa bagagem toda de, olha, tem que estar aqui, tem que estar ali, isso trouxe para mim essa questão dos dois Diegos, né? Durante muito tempo da minha vida. Até que isso, em outra forma, né? Quando chega no profissional, é separar a pessoa do profissional. Não, não existe como separar, né? Só que naquela época, por exemplo, da minha vida, que isso surgiu, né? Começou a surgir assim os primeiros passos, né? Era diferente, era outra maturidade, né? Hoje, com 36 anos, eu olho para trás e eu vejo aquele Diego e eu sempre olho para ele e falo assim: eu tenho certeza que você está orgulhoso de quem você se tornou. Uhum. Porque não é porque a gente não explora certos temas, entendeu? Que a gente não vive, não vivencia-os na pele. Uhum. Então, eu gosto de chegar, entendeu? E mostrar que vale a pena lutar e estar ali. Hoje pela manhã, pra você ter ideia, eu tava caminhando, faço caminhada de manhã, até o camarão me viu caminhando. E eu ouvi pela primeira vez um moço, chama acho que Emicida, Emicida, se eu não me engano. Tava na playlist lá, tocou. E ele, acho que é um rapper, pelo que eu percebi. E ele fala assim, ó, que
os pretos, os negros, né, lá atrás eram vistos como pessoas sem alma. E por isso foram escrachados durante toda a história, lá no início, né, de tudo. Então, cada vez que ele pega a caneta dele e o microfone dele, é para salvar a alma dessas pessoas, para elas sentirem que elas têm alma. Então, assim, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala das diferenças, é sobre tratar o diferente, sim, diferente, dentro de um espaço. Então, acho que dar voz é importante, mas desde que você tenha uma meta, você tenha uma representatividade, você tenha um papel na sociedade, né? Quando você tem um papel bem definido, Caio, na sociedade, e aí essa mensagem que eu gosto de deixar para as pessoas, através do meu trabalho, Caio, quando você se esforça, quando você tem um papel, o que eu vou fazer pelo próximo de fato? Você consegue respeito. Uhum. E isso é muito do que falta hoje em dia. Uhum. Às vezes as pessoas se rebelam de uma forma ou se polarizam de uma forma que todas as causas se tornam agressivas. E não, nós temos que trabalhar o diálogo. E temos que trabalhar a inclusão, e isso é uma pedrinha de cada vez. O fato é que isso é uma coisa que fica mais evidente em quem tem algum tipo de condição que seja evidentemente diferente. A homossexualidade Sim. é uma delas. Sim. Não é a única, né? Mas assim, mas o fato é que todos somos diferentes. Exato. Né? É se entender. É o que eu digo. No trabalho todo da terapia, né? Eu descobri que eu me respeitava, mas eu não me amava, né? Daí foram 2 movimentos que mudaram a minha vida completamente, Caio, para me tornar essa pessoa, hoje sim, mais resiliente, né? Foi a terapia que me mostrou o Diego como ser único e o TLC, que é o movimento da Igreja Católica, né? Que isso trouxe para mim, bem no momento da terapia, trouxe a presença de Jesus, de Nossa Senhora na minha vida e a aceitação que a igreja teve comigo. Quando você que fez a minha o TLC? religião teve comigo. Acho que foi em novembro, outubro, novembro do ano passado. Agora, faz um adulto ano, já, mais ou certo? menos. E eu, enquanto político, né, enquanto profissional, eu quero expandir esse programa. Se eu pudesse coordenar alguma coisa dentro da igreja, eu faria uma expansão disso, porque o acolhimento que eu tive, não vou falar muito, tá, sobre o movimento, mas o acolhimento que eu tive, a forma como você consegue se enxergar perante a você mesmo e perante a Deus, somada à terapia, foi um sucesso. Foi um casamento assim que fez toda a diferença em toda a minha vida. Eu sou uma pessoa muito feliz. Eu tive uma vida feliz. Eu não sou o tipo de pessoa que vai olhar para trás e falar assim: eu era feliz e não sabia. Não, eu era feliz e eu sabia. Sou feliz e sei, né? Exato, porque chegou um ponto da minha vida, passando de todas essas fases que eu tô colocando, que eu falei, não, eu sou o que eu sou, falei, vou me levantar, vou me posicionar, vou à luta, né, e mostrar minha capacidade. E daí começou a surgir essa liderança nata do Diego, né, que foi ali pelo 3º colegial que eu comecei a ser presidente de grêmio, representante de classe, estava no conselho e estava na competição, só esporte que eu nunca fui muito adepto, né, tô me cuidando agora, mas tá difícil, né, mas a parte assim sempre de raciocínio, de estratégia, de liderança, né? Eu lembro que a gente fez uma competição no Leônidas no 2º ano, chamava Junidense a competição, o pessoal mais da minha época aí vai lembrar. Era uma competição fortíssima, né? Eu nunca dancei, sou péssimo com coordenação motora. Mas eu fiz toda a estratégia junto com eles lá e nós éramos do período da tarde e na época tinha uma preferência pelas meninas da manhã, pelas salas, que tinha uma história de campeãs em anos passados e não é que nós ganhamos, né? E ganhamos na estratégia, né? Não foi nem ali só na dança, foi na estratégia toda, porque tinha que fazer todo um contexto. Nós colocamos, na época, acho que colocamos Moulin Rouge junto com uma pegada mais pop da época lá e mostramos uma dança diferente e deu certo. Então, assim, existem 1000 formas de fazer as coisas, né? Eu busco fazer com o meu coração, Caio. Eu sou gestor, né? Eu amo ser administrador. Eu nasci para isso. Eu tenho orgulho imenso da minha faculdade. E por isso que eu exijo tanto respeito e âmbito profissional. Onde você estudou? Eu estudei na Unifil. Me formei na Unifil em administração. Daí estudei 3 anos na Santa Casa de São Paulo. Eu fiz a minha pós lá em gestão hospitalar presencial. Um curso maravilhoso também que me abriu o campo e me trouxe até aqui, aonde eu estou hoje. Então, assim, administrar, que é a arte de liderar pessoas, de liderar processos,
você trabalha um pouquinho de cada área, você entende muito do ser humano, do comportamento do ser humano, né? E isso faz, assim, uma diferença muito grande na sua carreira, porque... E na história da sua vida também, né? Porque, afinal de contas, somos um só. Então, quando você entende que administrar situações significa escutar o outro, dar uma atenção para o outro e não resolver o problema. Quantas vezes, né, trabalhando na área da saúde, principalmente, né, eu escutava muitas histórias, era uma mãe desesperada, era um filho querendo uma notícia. Muitas vezes eu não conseguia dar a notícia que eles queriam ouvir, mas eu acolhia, eu conversava, né? Eu falo que a diferença do médico falar assim, vai morrer, né? Vai falar assim, estamos fazendo o possível, né, dentro das nossas possibilidades para que tenhamos êxito no tratamento. A humanização é isso, né? Às vezes as pessoas entendem que o conceito de humanização da saúde é passar a mão na cabeça, agradar e fazer politicagem. Não, não é isso. Humanização significa comunicação não agressiva. Significa você se colocar no lugar do próximo e não criar um degrau entre as pessoas, né? A relação interpessoal, gente, ela tem que ser horizontal, porque senão a pessoa não consegue se abrir, expor, às né, vezes aquilo que ela está sentindo. Às vezes o que o outro mais quer é a nossa presença, né? Exato. Isso acontece muito com funcionalismo também. Eu hoje, enquanto prefeito, tenho mais de 2.000 funcionários embaixo da minha asa, né? Enquanto secretário, principalmente que a gente estava mais próximo dos servidores ali, você tinha aquela história assim, ah, fulana de tal, não, essa não trabalha, passa o ponto, vai embora, finge que atende, não atende, aquela coisa toda, né? E daí quando eu fui chamando essas pessoas para conversar, na verdade o que faltava para elas? Vocacionar. Às vezes não estava contente atendendo naquele modelo. Falei, então vamos mudar o modelo. Ah, não estou contente nesse lugar, então vamos mudar o lugar, né? Quando a gente vocaciona as pessoas, a gente consegue um êxito. E isso vai meio que se transbordando e virando uma onda. Eu sempre falava assim, na UPA, por exemplo, na Santa Casa, pronto-socorro aberto sempre tem muita reclamação, né? Acontece, o médico está demorando porque é muito paciente e tal. Se um reclama, chama ele de canto para conversar. Acolhe, escuta. Porque se você não fizer isso, outros 5 vão se levantar junto com ele e em 10 minutos tem uma rebelião na porta do teu pronto-socorro. Mas assim, né? essa escuta que você tem, certamente você desenvolveu lá atrás a necessidade da escuta. E isso se tornou um valor para você, certo? Em qual momento ou qual foi a situação padrão lá na infância que fez você não ser escutado para poder perceber que a escuta é um valor? Ah, sim. Isso é bastante íntimo, por sinal, né? Tô gostando aqui. Tá tirando mesmo, né? Da pedra e a gente aqui. nem bebeu, né? A gente nem bebeu. Não, mas eu me lembro, sim. Eu lembro nitidamente dessa cena. Foi realmente em relação à repressão pessoal que eu tinha enquanto criança de me ver como muito diferente, né? E eu lembro dos meus pais, de conversas, de família, né? Então eu vinha naquela... Eu preciso escutar para saber como eu devo ali me comportar, entendeu? Para ser aceito, para ser respeitado, né? Então isso sempre veio na minha cabeça e me acompanha até hoje. Você consegue lembrar de alguma situação real disso? Consigo. Meus pais estavam numa mesa redonda dentro da cozinha da nossa casa, era perto de São Benedito, e um amigo do meu pai fez uma pergunta para ele, né? E na pergunta ele falou assim: você prefere ter um filho A ou B, né? E assim, o B era muito ruim, né? Daí ele falou assim: não, eu prefiro ter o B. Então assim, aquilo, falei, né? Aquilo foi meu baque, assim, falei, tenho que me mostrar diferente pro meu pai, pra minha família. O A teria alguma coisa a ver com o A seria homossexualidade? Exato. E o B é algo bem assim, sabe? Sei. Quer dizer, então homossexualidade é uma coisa absolutamente estrondosa. Eu devia ter 8, 9 anos, né? Aí. E eu já entendi algumas coisas. Você já tinha percebido? Eu fui criado de uma forma sempre em meio a adultos, né? Meus pais sempre trabalharam muito com comércio, então eu tava ali junto com eles na loja e tal. Minha mãe era cabeleireira, tava dentro do salão com ela. Então, assim, eles tinham que trabalhar e eu tinha que estar com eles de alguma forma. Então eu já desde cedo era antenado em algumas coisas, né? Eu sempre busquei, né, entender
muita coisa, entender o mundo ao meu redor. Você é filho único? E não, sou caçula. Caçula. É. Eu E também. aí, foi aí, realmente, que aconteceu. Acho que eu tenho essa visão nítida já. Inclusive, trabalhei isso já. E eu tenho certeza que foi ali que dali que começou a nascer essa questão. Realmente, é ouvir e entender. E administrar é exatamente isso. Acho que é por isso que eu acabei me vocacionando para administração. Então, quer dizer, na hora que o teu pai fala, eu prefiro B, que por pior que seja, né? Exato. A única característica que fez ele pensar assim foi não ser homossexual. Exato. Quer dizer, como é que isso bateu em você? Isso bateu de uma forma porque eu já sabia que o B era algo horrível. Sim. Né? E falei, e agora? Né? Na hora você sente rejeição, né? Sim, óbvio. O sentido de valor cai, né? Você é uma criança. Claro. Né? Daí você se sente extremamente diferente. A criança não tem o filtro da racionalidade, Exato. né? E pra isso, se poupar. Depois eu fui conversar sobre isso com a minha família. Eu já tinha 18 anos. 18 para 19 anos. Primeiro eu me formei no ensino médio. Primeiro eu tive meu emprego. Primeiro eu tive a minha liberdade financeira. Daí eu cheguei e fiz essa conversa com os meus pais. E como é que foi essa conversa? Como é que foi? Foi boa. Foi muito boa. Foi tranquila. Entendeu? Foi amena. O meu pai é um cara que tem um orgulho de mim, assim, que ele chora de falar de mim. Né? A minha mãe, a gente é uma gêmea. Entendeu? Então, assim, depois de conversado, porque isso que é muito interessante, né? O amor de um pai e de uma mãe é maior do que qualquer coisa. Né? Agora, nos amar também não significa que aquilo não cause uma dor neles. Né? E eu respeitei isso. Né? O jeito da minha mãe e do meu pai lidar com isso e tal, mas imagina, eu tenho hoje uma história de vida, cara, que essa parte eu nunca contei para ninguém, que eu tô conversando com você aqui pela primeira vez, né? E hoje estou tranquilo para falar sobre tudo isso na minha vida. Eu tenho uma história, uma trajetória de vida que realmente é diferente das comuns, né? De tudo que você puder imaginar. Eu falo que eu venho de uma somatória de fatores que poderia dar tudo muito errado, mas deu tudo muito certo. Então hoje, com 36 anos, o pessoal fala assim, nossa, mas você foi prefeito com 32 anos, secretário de saúde com 26. Porque eu aprendi, eu dormi menino e acordei homem muito cedo. Eu sou homem conservador, né? Eu sou homem de valor, Caio. Eu sou homem cristão. E isso, às vezes, existem umas certas barreiras, né? Que as pessoas entendem errado, leva para lado pejorativos várias coisas, né? Deus, ele não condena o pecador, Deus condena o pecado. Claro, né? claro. Então, acho que falta, às vezes, no coração das pessoas. Não é na fala, não é no sorriso, não é no momento social. Eu falo dentro do coração de cada um de nós. Falta realmente entender, né, o que são as diferenças das pessoas. E os meus pais me ensinaram isso, Caio. Quando nós mudamos ali na Avenida Tiradentes, eu tinha 14 anos, por aí. Nós mudamos numa casa e a casa ao lado morava o Lelo com a Malu. Era um casal de idosos que tinha a Perla, que é filha, e a Perla teve paralisia cerebral quando nasceu. Tá? Hoje ela é totalmente dependente, lúcida, porém dependente. E deu um mês que a gente estava morando lá, e a gente sempre foi uma família muito simples, Caio. Meu pai estava com dificuldade, minha mãe tinha perdido tudo que ela tinha, a gente estava realmente assim, olha, comendo vagem, pra falar bem a verdade pra você, aquela orelha de padre, assim, ó. Minha mãe saía, pegava aquilo lá na rua pra gente poder comer. Era frito na hora do almoço, era assado à noite, era no meio do arroz. E foram momentos muito difíceis que nós passamos junto. E nisso tudo, meu pai era porteiro da Santa Casa, surgiu a oportunidade de eu ser guardinha da Santa Casa, de eu ser office boy para colocar comida em casa. Então por isso que eu falo que a Santa Casa tem esse valor grande para mim. Não é por política, não. E deu um mês que a gente estava morando ali, a Malu, que é a mãe da Perla, descobriu que ela tinha câncer. E minha mãe, imediatamente com meu pai, quebraram um muro que dividia as duas casas no fundo, pra gente poder passar, porque o marido da Malu era 20 anos mais velho que ela. A Malu tinha 50 e poucos anos. E a gente começou a transitar ali, cuidar, meio que virou uma família só. A Malu faleceu um ano depois, e antes dela falecer, ela pediu pra minha mãe para cuidar das flores, do velho, que era o Lelo, e da Perla. E minha mãe colocou aquilo na cabeça,
tal, cuidamos do Lelo até o Lelo falecer e meus pais adotaram a Perla. Então, assim, isso é o Diego. É daí que eu venho, sabe? Então, assim, quando eles tiveram essa ação, eles entenderam o que eu era, entendeu? Hoje, eles, além de entender o que eu era, Deus já tinha essa missão para eles, de ter uma filha especial. E eles fizeram isso, sabe? Meus pais nunca foram pessoas de posse, são pessoas simples, têm a 4ª série. Só que eles me ensinaram, Caio, dentro da simplicidade, valores que são meus. Não adianta ninguém no mundo querer tirar. É a minha história, é a minha bagagem. A minha mãe, quando a gente era bem pequenininho, ela fazia artesanato já com durepox em peças de cerâmica para vender, para poder pôr comida em casa. Quando eu fiz 12 anos, minha mãe abriu uma loja em 99, né? E eu queria... Meu sonho era ter caderno de capa dura. E aquela borracha de caneta, né? E não tinha condição de comprar. Ela falou assim, trabalha na loja, você compra teu material e você paga. Eu te pago R$ 25 por mês na época, eu lembro. Falei, tá bom. E eu comecei a trabalhar ali. Ali ela me ensinou o trabalho. Eu comprei o material, comprei todos os cadernos de capa dura que eu queria, comprei a borracha. Eu lembro que ficou R$ 75 na época. Paguei em 3 parcelas de R$ 25. Então ali eu aprendi o valor do trabalho, do dinheiro. E desde então, dos 12 anos em diante, como eu já trabalhava no comércio, o povo adorava, que chegava lá, dava um gordinho bonitinho, né? Fofinho, e eu era pão duro, não dava desconto pra ninguém, né? E eu vendia muito na loja. Daí eu ia fazer compra com a minha mãe tinha depois uma loja de decoração. E assim, eu sempre fui muito ligado, sempre admirei muito a luta da minha mãe e a paciência do meu pai. O meu pai tem uma paciência para lidar com a minha mãe que é algo gigantesco, assim, entendeu? Minha mãe é o furacão lá de casa. Você vê 2 recursos da personalidade que são tão importantes para qualquer trajetória de sucesso, ou de sucesso, não, superação. Sim. Né? Que é a força e a paciência, né? Sim. Quer dizer, a força sem paciência é brutal. Né? A paciência sem força não leva a nada, né? Exato. Então você saber juntar essas duas coisas, isso é muito importante, né? Eu vejo no mundo hoje, no mundo Santa Cruz do Rio Pardo mesmo, tá? Uma nítida mudança de gerações, Caio. Assim, essa geração, profissionalmente dizendo, a minha, que é mais ou menos, acho que eu sou X, se não me falha a memória. Eu sou geração X ali. 34? 36. 36? Sou de 88. Já é Y, né? XY, por ali. Já é uma geração que trabalha por amor e por paixão nos seus projetos. E isso, acho que até esse processo eleitoral mostrou nitidamente. Se você vai numa empresa privada, você percebe a transição do vô pro pai e pro neto. Às vezes o avô não transferiu pro filho, vai passar pro neto direto, né? Então assim, nós temos uma maneira de pensar diferente, né? Eu venho com esse formato de pensar a administração não para criar fortunas, criar impérios. Não é material. Eu sou mais do ser do que do ter. Entendeu? Porque eu aprendi isso dentro da minha casa, dentro da minha vida. Né? A gente chegou à situação de comer vagem, chegou à situação de ter um ovo dividir para 4 pessoas, e chegou à situação de comer camarão na moranga, enfim, salmão, enfim, coisa boa. Né? Que depois eu pude ofertar isso. E posso ofertar isso para os meus pais, o melhor para eles hoje, o melhor para mim. Então, essa nova geração de mercado de trabalho, essa nova geração de pessoas, ela precisa ser ouvida. Então, quando acontece esse último processo meu da eleição, por exemplo, né? Não foi um fracasso, não foi uma derrota, foi uma liderança que nasceu, uma voz que foi ouvida. E essa voz que eu coloquei não é política, é a voz da nova sociedade, Caio. Eu estudo muito sobre ESGs, né? Eu estudo muito sobre administração, sobre comportamento, eu gosto disso. Então, assim, quem entende de administração sabe que eu sou um nato administrador. Eu não sou orador. Ele tem uma boa oratória. Não é só ter uma boa oratória. É ter conteúdo para falar, é ter conteúdo para aquilo que você está dissertando. Né? Não é simplesmente chegar e falar bonito. Falar bonito todo mundo fala. E é claro, né, que ou tenta fazer isso pelo menos. Né, mais tenta do que faz. Né? Mas tem que ter conteúdo. A gente tem que ter
tem que ter uma história. E é engraçado, eu tava conversando isso com o Camarão, inclusive, no podcast dele. Essa idade que nós estamos, de 35, 36 anos, parece que a gente coloca os pés no chão e começa a olhar para tudo aquilo que a gente já viveu. A gente começa a se preocupar mais com a saúde dos nossos pais, porque os nossos avós já não estão aqui. A gente começa a procurar mais a religião, entendeu? Se fortalecer mais com Deus. Você começa, às vezes, a deixar aquele comportamento de lado e dormir mais cedo, levantar mais cedo, aproveitar mais o dia do que a noite, né? Então, assim, essa transição de vida, da minha vida, foi toda pública. Então, desde os 16 anos que eu fui trabalhar no hospital, desde os 12 no comércio já, até hoje, com 36 anos, a minha vida é extremamente pública, né? Então é isso que eu acho que fica legal de mostrar para as pessoas, né? O Diego, desde adolescente ali, agora o Diego prefeito, agora o Diego com planos futuros, ia mostrar exatamente isso. Tem que ter persistência, tem que se amar. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando que aqui a gente falou daquele menininho de 9 anos que escutou aquela conversa dos pais que produziu uma dor, né? E essa dor de alguma forma se tornou combustível para você chegar onde você chegou, e você é muito jovem, você vai chegar mais longe ainda, né? Obrigado. Então, assim, você esperava chegar onde você chegou? Não, de maneira nenhuma. E eu digo para você, com toda certeza e com toda sinceridade, Caio, eu descobri onde eu cheguei no dia 6 de outubro de 2024. Foi no final da apuração da eleição que eu olhei para mim no espelho e eu vi onde eu cheguei. Que eu cheguei no topo. Eu cheguei na minha autorrealização profissional dentro da minha cidade. Eu entendi o que eu sempre busquei na minha vida, que eu te falei lá atrás, que foi respeito. Eu sempre disse em todas as entrevistas, ou praticamente todas que eu fazia, que eu não estava preocupado com o voto, mas sim com respeito. Porque o respeito, ele vai me levar a horizontes que nem eu ainda imagino. Enquanto o voto só é me deixar mais 4 anos na cadeira de prefeito por terminar os meus projetos e amadurecer mais. Assim, o voto é um objetivo, né? Uma eleição é um objetivo, exato, mas o respeito é um propósito, exato, né? E a gente não vive de objetivos. Os objetivos têm que existir, mas nós vivemos dos nossos propósitos. Exato. Né? Eu falo que a diferença de influência e poder. A cadeira de prefeito é poder. Ser o próximo do próximo do próximo é influência. Então, a liberdade que eu tenho hoje, o tamanho do profissional que eu descobri que eu era, quando fechou as urnas, começaram a surgir propostas de emprego, ligações, mensagens, a todo momento eu olhei para o eu administrador. Porque na política santacruzense, eu sempre deixei isso muito claro, eu dou o meu trabalho, eu vendo o meu trabalho, eu tenho um salário, eu recebo para ser prefeito. Estou numa empresa que é a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Amanhã posso estar na desbravadamente.com. Serei administrador também. Quando você é demitido de uma multinacional, de qualquer emprego seu, você não pode ver isso como um fracasso. Você tem que enxergar como nova oportunidade. Só que isso, geralmente, Caio, é muito bonito na teoria. Na palestra da motivação, a gotinha d'água caindo no oceano, né? Para você trazer esse conceito da gotinha d'água dentro do oceano para dentro de você, que é o processo de resiliência. Claro, né? Que é uma construção diária mesmo. E hoje, eu falo para você que eu eu tenho certeza, eu tô na melhor fase da minha vida. Eu tô na minha melhor fase profissional, eu tô na minha melhor fase pessoal, na minha melhor fase familiar. Porque aquele Diego lá da terapia, aquele menininho de 9 anos, aquele menino do TLC, o prefeito, o secretário, tá todo mundo dentro do liquidificador, foi batido e eu tô aqui, renovado e pronto para o novo, e pronto para o futuro, de uma forma extremamente madura, com os pés no chão e sabendo, né, aonde eu vou chegar. Que eu sei que eu não vou por aí, mas hoje eu sei onde eu quero chegar. Exatamente. Né? Eu construo o meu caminho, né? Exato. E eu construo o meu caminho com a minha autenticidade. Exato. Eu vou dar a cada passo o sentido de que é um passo meu. Não que ele seja melhor ou pior que o dos outros, às vezes eu posso acertar, às vezes eu posso errar, mas sempre com a minha autenticidade, né? E algo extremamente importante
já que a gente está nesse momento aqui, ele é extremamente inteligente, seu projeto. Parabéns, de verdade. Obrigado. Acho que é o momento de falar sobre várias coisas. Uhum. E também teve um outro fato, né, dentro dessas dificuldades todas, das superações todas, que foi exatamente aquilo que eu disse da diferença de me respeitar e de me amar. Por me ver diferente desde pequeno, eu acabei me tornando submisso em muitas situações da minha vida. E isso, querendo ou não, também atravessou a barreira pessoal, veio para a profissional. Hoje, eu provei para mim mesmo e perante uma sociedade toda que eu não sou submisso a ninguém. Eu era submisso dentro de relacionamentos pessoais, eu era submisso dentro do trabalho, eu achava que sempre por eu ser diferente, eu não era igual meu primo perfeito, que meu primo era perfeito, né? Quando eu era adolescente, aquela coisa toda, né? E hoje não. Hoje eu me libertei, sabe? Me libertei de tudo. Hoje eu sou um homem pronto, preparado, dono de mim. Eu fui submisso durante muitos anos e com 36 anos você olhar e falar assim, PQP, né? Eu não precisava ter sido tanto, né? Eu poderia ter visto o meu tamanho antes, mas essa eleição mostrou tudo isso para mim. O que Santa Cruz do Rio Pardo fez por mim, enquanto prefeito mesmo, tá? Enquanto urna, eu vou levar para sempre no meu coração. Essa cidade é a minha cidade, eu sou nascido aqui, eu sou criado aqui, eu amo Santa Cruz do Rio Pardo. Mas eu também me amo. Amo a minha profissão, amo a minha ética, amo a minha dignidade. E eu não iria, de maneira nenhuma, me corromper por poder. Entendeu? Eu fiz tudo pelo meu respeito. E daí vem Deus, Caio. Daí Deus chegou e mostrou que por uma diferença de 125 votos, eu tenho respeito de metade de Santa Cruz do Rio Pardo. E eu tenho um futuro enorme e gigantesco pela frente, que talvez 8 anos sendo prefeito ia me empatar um pouco a vida. Né? Então, exatamente. assim, a gente na administração diz que o legal de você ficar em cada projeto, em cada empresa, é em torno de 5 anos. Né? A ciência da administração explica isso. Então, eu fiquei 10 na Santa Casa, 6 como secretário, 4 como prefeito. Tá bom, vamos para outro projeto de 4 anos agora. Ser prefeito significa, para mim, concorrer a uma vaga de emprego. Se daqui, primeira vez que eu falo isso, hein? Se daqui 3 anos e meio eu falar assim, olha, quero concorrer a vaga desse emprego de novo, eu vou lá e vou concorrer. Ah, não, daqui 3 anos e meio eu quero administrar o Albert Einstein. Eu vou lá me candidatar para administrar o Albert Einstein. Ah, eu quero vender coco na praia daqui 3 anos e meio. Eu vou me programar e vou vender coco na praia. E vou me dar bem vendendo coco na praia. Né? Que eu falo que na época da faculdade, por exemplo, vendia calcinha e sutiã no ônibus para poder pagar o ônibus da faculdade. Vendia um monte. Tinha grana até para comer na cantina da faculdade todo dia. Né? Que eu era bolsista na faculdade também. Então, eu acho que eu aprendi o simples da vida. Né? E isso é muito legal, Caio, porque como eu venho de um berço extremamente simples, porém muito honrado, hoje eu convivo com realidades assim completamente diferentes, distintas daquela que eu fui criado. E daí eu comecei a perceber durante a minha carreira, durante a minha trajetória, durante as pessoas que eu conheci, que existem vários mundos dentro de um mesmo mundo. E é preciso saber transitar por eles. Exatamente. Daí veio a capacidade de ouvir mais. Daí aquele comportamento que eu tinha de fazer igual meu primo, hoje não. Hoje eu faço igual um líder que eu admiro. Hoje eu faço como um empresário que é amigo meu, que me dá conselhos. Hoje eu faço como um padre líder, né? Faz, como um bom político faz. Assim, as pessoas que costumam escutar evoluir bem... para isso, né? As pessoas que costumam escutar bem, o que é uma qualidade, né? É uma característica positiva, elas têm um reverso dessa moeda, que elas têm uma certa tendência a se submeter. Né? Quem escuta muito se submete muito, mas isso não é necessariamente assim. Sim. Quando você cresce, você aprende, quando aprende, né? Tomara que todos aprendam. Assim, você aprende que não, é possível eu manter a minha escuta, mas eu deixar de ser submisso. É mais ou menos isso que você falou, né? Exato. É preciso mostrar para as pessoas, e as pessoas precisam entender que o que não é fácil. Que ser bom e ser justo não significa ser tolo. Exatamente. E aquela história lá de Maquiavel, né, que o líder deve ser amado ou temido, né, é algo que a gente, na atual sociedade, tem que buscar um ponto de equilíbrio.
né? Ninguém precisa ser amado ou temido, tem que ser respeitado, né? Eu acho que esse modelo de gestão coerciva não faz bem. O modelo de gestão aberta, ele traz uma possibilidade de voz para todos os stakeholders, né, para todos os envolvidos no processo, de uma maneira muito mais ampla. Porém, a pergunta é, estamos preparados para esse modelo de liderança? 50% tá. Outros 50% não. Então, eu acho que esse resultado da eleição de Santa Cruz do Rio Pardo, ele precisava ser estudado dentro do ponto de vista da escola de administração pública. E não como quem ganhou ou quem perdeu. Né? Outro governo vai ter possibilidade dele de fazer o trabalho dele muito bem. Mas olha que interessante. 2 pensadores, 2 excelentes prefeitos, cada um à sua forma. Temos uma cidade de 50 mil habitantes, vamos arredondar, de 50 mil habitantes, um colégio eleitoral de 25 mil habitantes, rachado, meio a meio. Metade entende que o líder deve ser amado, metade entende que o líder deve ser temido. E aí, como equilibrar isso? Então, com a experiência da vida, né? Exato. E é engraçado ver como a sociedade evolui, mas os filósofos continuam tendo razão, continuamos com os mesmos comportamentos. Maquiavel não disse que o líder deve ser amado ou temido? Temos aí uma cidade de 50% a 50%. O Maquiavel propunha que era melhor ser temido, né? Exato. Porque o amor passa, inclusive, o medo não, né? Exatamente. Então, será mesmo que esse conceito vai se perpetuar? Não vai. 50% já não pensa dessa forma. E o que acontece? Muitas vezes também, Caio, quando você não tem um perfil de liderança coerciva, de ser temido, você também é visto como não respeitado. Então, assim, trabalhar esse líder, né, e não chefe, entendeu? De uma forma humana, porém não tola, porém não desrespeitada, foi algo bastante difícil também. E isso foi interessantíssimo, porque eu consegui o respeito, né? Trabalhando dia a dia, dialogando, explicando como que as coisas eram. Seja na política, seja na área privada, no terceiro setor, qualquer área que for, é importante você entender que tudo é administração. E que cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua forma de fazer, mas que o diálogo tem que perpetuar e que o novo modelo está aí. Mudou. A medicina não evoluiu? Claro. O direito evoluiu, a administração também evoluiu. Até a psicologia, se você for pensar bem, é um tipo de administração. Eu vou administrar os meus impulsos com os meus limites, sim, com as minhas capacidades, com as minhas fragilidades. Nós temos o nosso self, o nosso gestor da nossa personalidade, ele administra tudo isso, né? Então, a administração realmente é o campo onde você vê as forças interagindo, né? Tomara que seja uma interação sempre positiva, né? Sim. Onde todos queiram o melhor, né? É uma junção de fatores para o produto final. Você administra sua vida pessoal. Você levanta, você toma seu banho, você troca sua roupa, você escova o dente, você se arruma, você tem uma reunião, você vai se vestir de uma forma, você tem um churrasco, você vai vestir de outra, você vai decidir que hora que você vai, o carro que você vai, com quem você vai conversar, quem vai te... Tudo isso é administração. Administrar empresas é exatamente isso. Aonde a minha empresa está hoje? Como que ela tem que se vestir? Como que ela tem que mostrar perante a sociedade? É a mesma coisa. Mas deixa eu falar isso. Uma e coisa. Essa junção que é a mágica da gestão, certo, pela qual eu sou apaixonado. Então, só para finalizar, eu não sou apaixonado em ser o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu sou apaixonado em administração. Seja administrando Santa Cruz do Rio Pardo ou seja administrando qualquer outra empresa. Assim, veja, eu sou de fora, eu moro aqui há 7 anos. Eu não conheço muito nem as pessoas, nem os acontecimentos da política municipal. A gente conhece um pouco, né? Porque vive aqui. Eu sou psicólogo, então eu falo aí com 8 pessoas, às vezes mais pessoas por dia, né? E acaba vindo esse tipo de assunto. Então o que eu conheço é dessa experiência, não da experiência vivida por mim, né? Vivi a vida inteira em São Paulo, né? Então assim, mas o que eu queria te falar algumas coisas. Você falou que a cidade está dividida, né, que 50% prefere um tipo de administração, né? Você fala mais fechado e outro mais aberto. Mas olha, a gente aqui no dia a dia com os pacientes, né? Claro que eu não vou identificar cada um, né? Mas assim, os pacientes que me disseram que iriam votar no Otacílio, falaram, mas eu gosto muito do Diego. Todos eles. Sim. Nós tivemos, e na política é interessante falar sobre isso, Caio, que é assim, ó. Existe a aprovação de governo
e existe o voto. Exatamente. Então, nas pesquisas todas que nós tivemos durante os 4 anos de governo, entre bom, ótimo e regular, nós sempre tivemos uma média histórica de 93% de aprovação. Assim, isso para um prefeito é algo histórico. Nossa. Aprovação não significa voto, porque é exatamente isso que você disse. Olha, eu gosto muito do Diego, o Diego é uma excelente pessoa, mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é algo que eu preciso aprender se eu quiser novamente ser o administrador de Santa Cruz do Rio Pardo. Certo? É o amadurecimento. Quando você é demitido, alguma coisa ali aconteceu. Não é porque você fez corpo mole ou porque a empresa exigiu demais de você. É porque, de repente, naquele conjunto, naquele momento, ainda não era o adequado. Trabalhar política significa trabalhar grupos, trabalhar pessoas e trabalhar convencimento. Eu não posso convencer as pessoas sobre algo que eu não sou. Eu não seria o Diego. Então, isso ficou muito nítido. A falsidade não tem a força da autenticidade. Exato. Né? Eu disse, e é por isso que eu me sinto tão vitorioso. Porque eu disse que eu tenha 2 votos na urna, o meu e de mais um. Eu tenho certeza que mais uma pessoa pensa como eu. E hoje, só na urna, eu tenho metade da cidade que pensa como eu. Ou pensa próximo a mim. Então isso simplesmente é o foguete, sim. É o foguete que sobe e não tem ré mesmo. Entendeu? Vamos para cima, vamos usar tudo isso. Talvez, Caio, se eu não tivesse passado na minha vida por tantas dificuldades, né, das quais já coloquei várias aqui com você, eu não estaria tão bem preparado hoje para isso. Antigamente, alguém perdia uma eleição, nossa, é o fim do cara, acabou a vida dele. Imagina, eu conheci pessoas maravilhosas, eu conheci pessoas incríveis, eu tive N oportunidades que me manterão no meio acima do qual eu estou hoje. Você sai maior da prefeitura do que você entrou, né? As propostas que eu tenho, inclusive profissionalmente, são para sistemas maiores que Santa Cruz do Rio Pardo. Então, que isso fique muito claro, que a partir de agora e hoje aqui é o administrador que está falando. E como administrador, eu me sinto honrado, eu me sinto pronto, preparado e grato pela oportunidade, Caio, de ter trabalhado. Falo que quando você sai de uma empresa grato, você vai ter portas abertas com ela. Então eu tô saindo grato de Santa Cruz do Rio Pardo como se eu estivesse saindo grato de uma empresa particular. Inclusive, tenho certeza com portas abertas para voltar. Se eu vou voltar, é muito cedo ainda para tudo isso. Mas eu sou apaixonado pelo momento que eu estou vivendo e pelo projeto de administração que eu estou colocando. E assim, as portas que estão se abrindo para mim são portas que já incendiaram meu coração, eu já estou cheio de ideias, eu já estou trabalhando no futuro, eu já estou em 2025, essa é a verdade. Aliás, não ia falar isso, é uma historinha mais interessante, talvez você conheça. Você conhece a história do Silvio Santos com o Rock? O Não? Ah, é muito legal, essa vale a pena falar. Falar rapidinho, versão mais curta. Seguinte, o Silvio Santos tinha lá 20 anos, né? E estava sem emprego, Niterói, se não me engano, a cidade dele, né? E ele tinha um amigo que era dono de uma lanchonete, né? Tipo um bar, uma lanchonete. E ele sem emprego, sem nada, sem dinheiro. Ele olhou para a lanchonete, estava chegando perto da lanchonete, viu lá, precisa-se de atendente. Ele falou, pronto, né? Eu sou amigo do dono da lanchonete, com certeza ele vai me dar esse emprego. Ele foi lá, falou, olha, eu queria, não, Silvio, desculpa, esse cargo, essa função é para uma moça, eu quero uma moça. Falei, puxa, não tem como, Silvio. Ele saiu de lá arrasado, né? Recebeu um não, né? Para mostrar os nãos da vida, né? Saiu de lá com o não, olhou, agora o que eu faço? Só tem essa bicicleta. Ele só tinha bicicleta, né? Ele falou, cara, eu vou vender essa bicicleta. Vendeu a bicicleta, comprou um pacotão de bala e foi vender na barca que fazia Rio-Niterói antes de existir a ponte, né? E lá ele começou a vender, vendeu bem, e falou, pô, até que dá um certo dinheiro essa bala. Foi lá no dia seguinte, comprou mais bala. Nisso ele viu que as pessoas estavam paradas, sentadas, sem ter o que fazer. Ele começou a animar aquelas pessoas, fazendo brincadeiras, né? Tipo o Silvio Santos, que ele virou depois, né? E ele teve tanto sucesso vendendo bala e animando as pessoas na barca Rio-Niterói, que um dia um cara, um senhor de uma rádio, falou, Silvio, você tem muito talento, cara, para de vender bala, vai trabalhar na rádio. E convidou ele, acho que era a Rádio Tupi na época, se não me engano. E aí ele foi para a rádio e explodiu,
virou o Silvio Santos que ele não é mais hoje porque morreu, mas mas é uma entidade, né? Sim, fantástico. Tem pessoas que nunca morrem, né? Beleza. Daí aconteceu o seguinte, depois de alguns anos ele já tinha até comprado o SBT, então fazia pelo menos uns 15 anos isso, né? Ele estava no camarim do SBT, bateu a porta, seu Silvio, tá aí na porta um senhor que desconhece o senhor já faz tempo, lá de Niterói, posso deixar entrar? Ele falou, como é o nome? Rock? Eu pode deixar entrar. Aí entrou o Rock, ele, ô Silvio, puxa vida, eu tô até com vergonha de vir falar com você, porque na hora que você mais precisava de mim, eu te disse não, né? E agora quem precisa de você sou eu, né? E você tem todo o direito de me dizer não, porque eu te disse não lá atrás. Ele falou, daí que vem o ensinamento, né? Ele falou, Rock, o não que você me deu foi o maior sim da minha vida. Porque se você não tivesse me dado aquele não, eu não teria ficado triste, olhado para a bicicleta, vendido a bicicleta, comprado as balas, ido para a barca de Rio Niterói e me tornado o que eu sou hoje. Eu estou aqui hoje graças ao não que você me deu. Olha só, né? Isso. Né? E o Rock é o Rock que sim, contra sim, né, a vida inteira com... É exatamente isso. O foco é esse. É você fazer do limão a limonada. Exatamente. Mas a pegada é como fazer. Uhum. Porque as pessoas falam muito isso da boca para fora. Né? Não, tem que exercitar. Né? Você tem que energizar isso, acreditar naquele projeto, acreditar em você, acreditar no seu potencial. Não é acreditar teoricamente. Exato. Só, né? Uhum. É planejar e colocar aquilo assim na sua frente, se enxergar dentro daquilo. Eu sempre fiz isso. E isso dá muito certo. Né? Você aprender o conceito de dar outro lado da face, que é responder com bem, responder com o seu melhor às dificuldades, às adversidades da vida. Então, quando você passa por trovoadas, né, por grandes tempestades, não é qualquer garoa que vai te assustar. Claro. Né? Então, isso é o que eu passo hoje na minha vida. Eu gosto de compartilhar isso com as pessoas. Até agradeço a oportunidade de poder compartilhar essa intimidade, esse Diego, do qual eu nunca falei, né? Dessa visão minha, desse outro olhar do Diego. Porque é exatamente isso. Lutar por respeito é muito difícil. Lutar por integração é muito difícil. As pessoas, elas falam muito da acessibilidade, por exemplo, né? Mas não pensam duas vezes em parar na vaga do deficiente. Né? Fala muito em inclusão, mas não perde a oportunidade, no primeiro passo, esconder o projetinho na gaveta ali de um melhor acesso, de uma melhor inclusão para as pessoas. As pessoas, elas tendem a se assustar com o que é novo e com o que é diferente. Né? Então isso é algo natural. Então assim, eu uso do meu trabalho hoje para levar para essas pessoas, principalmente que todos nós estamos na mesma linha da horizontalidade. Todos nós, dentro de uma macro-administração, né, estamos trabalhando para um único fim, que é a paz. Por que a gente produz alimento? Para ter comida, para ninguém se guerrear, para ninguém se matar querendo comida. Né? Por que tem educação? Para isso, esporte. Então, tudo é integrado na vida. E tudo na vida tem um futuro. E o futuro basta a gente acreditar nele. Daí, como administrador, o que eu faço? Para cada ameaça, 5 oportunidades. Tem que ter pronta na minha cabeça. Na psicologia, a gente faz uma coisa parecida. Olha, para cada crítica, 9 elogios. Se você fizer 9 elogios, tem direito de fazer uma crítica. Aí, tá vendo? Estamos caminhando nos mesmos conceitos aqui, administração e psicologia. Você falou em tempestades, né? O que é uma garoinha para quem já viveu tempestade. Vamos falar assim, quais foram os momentos mais difíceis? Teve algum momento que você pensou que não fosse mais para frente? Que você pensou em desistir? O que teve de momento difícil aí nessa trajetória? Olha, pensar em desistir de alguma coisa na minha vida que eu quis, eu nunca fiz. Eu sempre fui muito batalhador. As barras foram difíceis. Eu me lembro, quando eu fiz pós-graduação, eu consegui a pós-graduação através de uma bolsa da Santa Casa. E daí eu tinha que pagar ônibus para ir, tinha que dormir num hotelzinho perto da faculdade, ali na Santa Cecília, em São Paulo. E era um bairro difícil, era caipira, tava chegando naquele mundo todo, né? Eu não tinha dinheiro, tinha que pagava R$60 para dormir, era um purgueiro. Era um purgueiro. Pertinho da Santa Casa, né? Do ladinho ali, sabe? Era meio que um hotel, um motel, olha, era desesperador. Eu chegar em São Paulo, caipira, ter que conviver com aquilo, pegar 2 metrô, pegar ônibus, teve um dia que eu peguei uma enchente, entendeu? E assim,
eu superei. Entendeu? Às vezes de ter contado dinheiro pro lanche, entendeu? Para poder ir e voltar, porque às vezes as aulas se condensavam, tinha que ir todo final de semana, e eu era preparado financeiramente para ir 2 finais de semana. Então, assim, tudo, cada letra do meu diploma, Caio, da faculdade, da pós-graduação, eles têm suor, entendeu? Tem luta, tem assim. Esforço, né? E aquele Diego é o Diego que eu me sinto hoje. Porque quando eu entrei para a política, quando eu fui convidado a isso, a verdade foi num cenário que o Diego estava extremamente submisso, o Diego estava extremamente fragmentado numa pandemia que a gente estava vivendo. Eu era secretário de saúde no auge da maior crise epidemiológica do mundo, né? E foi um cenário assim, você vai ou você vai, né? E fui, entendeu? Fui na onda, né? Fui feliz. Trabalhei muito, obrigado, Caio. Trabalhei muito para isso, conquistei um espaço gigantesco, mas eu estava em São Paulo uma vez com uma amiga minha e a gente estava passando em frente ao Hospital 9 de Julho. Isso eu estava no meio do mandato, mais ou menos. Eu olhei para aquele hospital e disse assim para ela: nossa, meu sonho é administrar um hospital desse um dia. É bonito 9 de julho, né? Daí ela virou e falou assim: mas peraí, você é prefeito, você administra uma cidade, o teu sonho é administrar um hospital? Eu falei: o meu coração bate por saúde, Sim, né? sim. Eu falei: eu estou como prefeito porque a saúde está dentro do contexto. E assim, o que está me trazendo para o futuro, Caio, é exatamente o meu currículo. É exatamente a saúde. A cada gota de suor daquele diploma, entendeu? Em 6 de outubro de 2024 veio toda a recompensa. O ser político Diego Prefeito, ele abriu o meu currículo, ele abriu a minha personalidade, o meu reconhecimento. As pessoas me conheceram, me convidaram, quiseram ter a curiosidade de saber quem era o Diego Prefeito. Então eu consegui o que eu queria. O respeito, a admiração de muito mais do que 50% de pessoas. Com certeza. Entendeu? Tem um nome consolidado na minha cidade hoje. Agora é hora de ir para o futuro. Agora é hora de ir para a região. Agora é hora de ir para o estado. Agora é hora de continuar trabalhando. Para trabalhar, eu não preciso estar numa cadeira de vereador, prefeito, deputado, senador, deputado federal ou presidente. Não, para trabalhar eu preciso contribuir com a sociedade de alguma forma e estar próximo de pessoas que tenham o pensamento como eu. Então, hoje eu não sou mais submisso. Foi onde eu disse. Falei, se for para continuar sendo aquilo que eu sou, eu consegui. E tô preparadíssimo para qualquer desafio da minha vida, Caio. E daí eu volto lá para a saúde, que não tem como. Meu amigo, quem administra hospital, como eu administrei, administra qualquer coisa na vida. Você vai me entender. No hospital, você lida com um cliente que ele tá sempre triste, porque alguém sempre tá doente ou ele próprio tá doente. A única felicidade em um hospital é parto, certo? E você lida com uma empresa que tá sempre em crise, que a conta não fecha, que o dinheiro não fecha. Então como é que você administra uma empresa quebrada e que o cliente, você pode dar o melhor tratamento para ele pode estar satisfeito, mas feliz ele não vai estar. Como é que você cresce nesse âmbito? Como que você tem um reconhecimento profissional nesse âmbito? Eu tive. Fui ser secretário de saúde. Tive de novo. Fui ser prefeito. Tá ótimo. A conta tá fechada aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. É isso. Entendeu? Eu não aprendi sendo prefeito. Prefeito foi um passo da minha carreira. Eu aprendi lá, ó, nos anos de luta. Entendeu? Que eu tive desde escola, desde pré-primária, escola, ensino médio, faculdade, pós-graduação. Foi ali que eu aprendi. E tudo isso somado, essa família linda, essa história linda que minha família me mostra ter de valores, entendeu? De saber que eu posso não ser perfeito. Porque as pessoas que me circundam também não são perfeitas, né? Então entender tudo isso foi algo que, embora tenha demorado bastante, mas fez o Diego hoje altruísta, entendeu? Eu gosto de compartilhar com as pessoas o meu trabalho, de compartilhar os meus conhecimentos, de compartilhar o meu lanche, de compartilhar o meu Guaraná. Eu sou de compartilhar, eu não consigo trabalhar sozinho, eu tenho que estar cheio de gente ao meu lado, não me bajulando, mas pessoas que estejam dispostas a acreditar naquele projeto, para levar essa voz, para essa voz realmente chegar onde ela tem que chegar. E eu consegui, eu tenho conseguido. Essa força toda aí que você exala, né, quando você fala, né? E tenho certeza que a população aqui
Santa Cruz conhece mais do que eu, inclusive, né? Mas que eu estou percebendo hoje aqui, essa força toda, ela vem de uma personalidade que se forjou na dificuldade, né? E que isso fez você não viver apenas de objetivos, mas viver de propósitos, né? Exato. O ser humano hoje, ele vive quase que 90% dos casos, ele vive de objetivos. Alguns vivem até sem objetivo nenhum. Mas o que faz a gente conseguir ter equilíbrio psíquico para poder ser resiliente e ter esse entusiasmo que você tem, qualquer que seja a situação, não são os objetivos, é o propósito. E os propósitos estão ligados aos valores, né? Então, essa dupla, valores e propósitos, é o que fazem a gente ser sólido. Porque o objetivo, às vezes, você consegue, às vezes, não. Exato. Né? Exato. Eu não sou... É o que eu digo. Eu não sou do ter. Eu sou do ser. Entendeu? Eu gosto de ter a minha presença, de levar a minha mensagem. É muito mais interessante para mim do que trabalhar pelo material. Minha mãe falou assim, você tem que guardar dinheiro, aquela coisa, você tem que comprar tua casa. Você tem... Não tenho. Eu tenho que estar bem comigo. Eu tenho que estar preparado para os lugares que eu tenho que estar, conversando com as pessoas. Eu tenho que dividir o pouco que eu tenho. Eu penso dessa forma, de uma forma exatamente da composição. Eu prefiro agir assim e ser fiel a mim. Eu estava vendo sobre autenticidade, exatamente isso. Uma das questões de ser autêntico significa você reconhecer o seu dom. O meu dom é pro coletivo. Não adianta, eu gosto disso, né? E eu me sinto feliz dessa forma, ganhando 1, 2, 5 ou milhões, né? Porque o financeiro, ele é simplesmente a retribuição por aquilo que você faz com amor, né? Trabalhando por amor, trabalhando essa influência que eu trabalho hoje, nunca mais sei que é a pena na minha vida, né? Nunca mais tive que comer vagem todo dia, nunca mais tive que dividir um ovo para 4 pessoas. Porque, é bíblico, né? Olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, né? Tá vendo? Mas como é que é? Em verdade eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, né? Amém. Né? É isso. Essa ideia, e né? hoje, entender tudo isso e tentar colocar isso dentro da política, Caio, muitas vezes causa a impressão assim, é político, tá fazendo isso porque quer voto. Não, eu nunca fiz isso. Eu fui autêntico. Eu mostrei minhas qualidades, eu mostrei meus defeitos, eu respondi a tudo que me perguntaram. Tá bom, não tá, vamos melhorar, vamos conversar, entendeu? Então, assim, é isso que as pessoas têm que entender. Todos nós merecemos respeito. E todos nós também devemos saber das nossas responsabilidades. O mundo é composto por direitos e por deveres. E a gente esquece muitas vezes do nosso dever. Temos que pensar um pouco mais. Sim, fazer esse exercício. A possibilidade de pensarmos é o que nos diferencia da maioria do reino animal. Então a gente tem que parar e pensar. Pensar no que eu vou falar pro outro. Por mais que às vezes venha aquela ira, venha aquela vontade de falar, pensa 2 vezes. A capacidade de pensar muda o mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta difícil. Mais uma. Olha que eu já abri toda a minha intimidade aqui, todo eu, Diego, aqui para vocês. Assim, se você pudesse voltar, o que você faria de diferente? Se eu pudesse voltar, o que eu faria de diferente? Claro que você aprendeu com aquilo que você fez. Mas se você pudesse voltar, em que ponto você voltaria para fazer algo diferente? Eu não consigo imaginar um ponto que eu faria diferente, não, Caio. De forma nenhuma. Eu sou muito objetivo naquilo que eu busco construir, né, como pessoa. E creio que não. Eu tive experiências muito boas na minha vida, experiências muito difíceis na minha vida. E não, eu não faria diferente. Não mesmo, com certeza. Tá? Eu nunca parei para pensar sobre isso, tá? Por isso que eu demorei um pouco para responder. Mas não, porque eu acho que eu consegui na minha vida o que poucas pessoas conseguem entender, Caio. Eu descobri que o sentido da vida é o tempo. Isso eu fiz essa reflexão por volta dos meus 30 anos, Caio. Quando você tem o tempo nas suas mãos, você tem o maior tesouro da sua vida. Então, assim, se eu tô numa festa, eu vou viver aquela festa o máximo possível. Se eu tô ali naquele ambiente do trabalho, eu vou viver aquele ambiente do trabalho o máximo possível, né?
exatamente para você chegar lá na frente e olhar e falar, não, eu falei, não, não mudaria. Eu fiz isso, a gente tem que aprender a ser autêntico. Acho que a autenticidade, numa era que a gente vive de uma revolução de tecnologia e de informação, é o que vai nos fazer diferente na sociedade, no mercado de trabalho, em todo lugar. Porque a inteligência artificial, por exemplo, que está aí, ela tem um comando, né? A tua autenticidade não tem comando. O seu diferencial não tem comando. Então, eu sou o meu produto, né? E quanto mais autêntico eu sou, mais diferente eu sou, inclusive das máquinas, inclusive das tecnologias. É o que eu falo. Antigamente, você passava pela lavoura, tinha cortadores e cortadores de cana, colhedores e colhedores de várias culturas. Hoje tudo virou tecnologia. Então, quer dizer, houve uma necessidade de uma mudança, de uma aculturação da sociedade, para entender que antes se fazia de uma forma, hoje se faz de outra, e que essas pessoas têm que ser posicionadas em outros lugares, como surgiram tantas outras novas profissões. Quem imaginava, por exemplo, a necessidade de ter segurança em creche? É o mercado que se abriu, que não existia. Então, assim, essa migração econômica, histórica, ela cruza muito com a psicologia. Sim, e é muito interessante falar de administração e falar de psicologia. Entendeu? Acho que são ciências que explicam muito, inclusive da política, do cenário, do que nós vivemos em sociedade. Acho que é importante enxergar essa mudança de eras. Então, não farei nada diferente, não. Acho que eu vivi cada fase da minha vida como ela deveria ser vivida. Legal. Eu vou colocar aqui na nossa tela alguns recursos mentais e eu queria que você escolhesse 3 que você acha que foram mais importantes para você. Enquanto você pensa, eu vou ler, que nem sempre o pessoal consegue ver pela câmera. Então seria conhecimento, resiliência, calma, talento, ousadia, planejamento, frieza, persistência, networking, clareza, determinação, coragem, credulidade, flexibilidade, autoconfiança e paciência. Claro que todos esses são importantes para todos nós. Mas me fala 3 que você acha que tem mais determinação, coragem e networking. Sem dúvida. Que legal, né? Determinação, coragem e networking. Então fala sobre cada um deles. Bom, a determinação é quando você tem a sua causa, onde você quer chegar. Né? Você simplesmente traçar, porque dentro da determinação tem a persistência, tem o planejamento, tem a paciência, tem a autoconfiança, que é quando você determina aquilo que você quer. Daí vem a coragem, né? A coragem de expor isso para as pessoas, porque muitas vezes você chega na pessoa e fala assim, quando foi a independência do Brasil? A pessoa, 7 de setembro. Daí você fala assim, tem certeza? Tem certeza? Mas você tem certeza? Você vai apertando tanto que a pessoa acaba espanando, acreditando que ela está errada. Então você tem que ter coragem de mostrar o conceito novo. Então, primeiro você se determina. O que eu sou, onde eu quero chegar. Segundo, tem que ter coragem de expor. Para ter coragem de expor, eu tenho que fazer o networking. Depois do networking, a sua voz, ela simplesmente, ela anda em teias. Então ela vai crescendo cada vez mais. Então, na hora que eu tava olhando aqui, porque eu acho que todo o restante, ele acaba se encaixando, no meu caso, dentro desses 3 conceitos aí. Porque dentro da coragem tem a ousadia de você chegar, pedir um microfone para você fazer uma fala. Tem que ter o conhecimento da sua fala para você, através do networking, conseguir chegar no seu objetivo, que é a determinação. Então, e tudo se encaixa aí dentro do mesmo conceito. Claro, e todos eles são importantes, né? Mas você vê que você escolheu 3 que a gente pode dizer que são valores mentais, vamos dizer assim, ativos, né? Você falou coragem, fazer, né? Determinação está muito próximo disso, né? E networking também é uma coisa que eu faço com os outros. Sim, que é o compartilhar. Que é o compartilhar, claro. Aqui existem alguns conceitos que são mais passivos, mais para dentro, né? Por exemplo, a paciência, a flexibilidade, até a clareza, a frieza, a calma, né? E você não colocou, né, nessa relaçãozinha de 3. Talvez se eu pedisse 4 você já colocaria, né? Pode ser. Você já colocou. E você, como é que você se vê em relação a esses conceitos que são mais passivos, vamos dizer assim? Passado. Eu acho que essa construção já foi feita no passado, ela já está intrínseca em mim. Entendeu? Então acho que desde o menininho de 9 anos que teve que ter paciência, que teve que ter autoconfiança, que precisou ser frio muitas vezes em algumas situações da vida, para buscar o seu talento, para depois ter ousadia de se planejar, para ser persistente, se determinar, ter coragem, enfim.
eu poderia fazer um gráfico com essa. Certeza. Um fluxograma, na verdade, sim, com todas essas ações que você colocou. Mas eu acho que esse Diego mais passivo, mais, né, interno, eu acho que ele ficou no passado. Eu não consigo mais ser assim. Mas ele continua vivo aí dentro, né? O conceito, sim. Né? Os conceitos construíram o Diego até aqui, o Diego corajoso. Hoje, dentro do meu modelo de coragem, tem tudo isso. Então já são conceitos, não são mais palavras. Então isso eu tenho certeza que eu trabalho, porque se eu estou numa situação de conflito, eu vou ter paciência a hora que for preciso. Eu vou ser frio a hora que eu preciso. Na mesa de negociação você precisa também ser frio muitas vezes, né? Então acho que isso tudo isso faz parte de uma construção. E daí quando você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece, né? Às vezes você dá uma escapada na corrente ali na paciência, ou na frieza, ou na clareza, mas acaba se encaixando as peças. Eu acho que assim, em todo o teu relato, eu percebo muito aqui a flexibilidade também, no sentido de saber escutar, né? Não é só a minha verdade, tá o tempo todo, eu coloco ela em questão na medida em que eu escuto o outro, né? Quem acha que a sua verdade é fechada, é absoluta, não escuta ninguém, né? Como você fala dessa escuta, que é uma coisa muito presente no teu modelo de gestão, com certeza existe muito de flexibilidade aí também, né? Para me tornar uma pessoa flexível, eu aprendi muito o que não fazer, com vários líderes, patrões e chefes que eu tive. O que saber eu sempre absorvi, e o que não fazer também. Então acho que isso me tornou flexível, porque a administração é uma ciência humana, não é exata, né? 2 mais 2 são 4. Uma empresa numa situação de risco é uma coisa, situação de risco é outra. Então, os conceitos dependem muito do olhar do meu cliente. É o meu cliente que diz para mim o que eu preciso ser naquele momento. Então, era a população de Santa Cruz que dizia para mim o que eles queriam do Diego administrador. Foi o que eu entreguei. Entendeu? Assim como na Santa Casa, era o conselho, os conceitos do hospital que diziam que eu iria fazer. Então é isso. Em cada lugar que você está, enquanto administrador, é aquilo o que as pessoas esperam do seu produto. Você não compra óleo para lavar roupa, certo? Então, assim, qual que é o vazio assistencial ali? Aonde está o vazio da empresa? Aonde que eu vou somar? Aonde que eu vou me encaixar naquele transplante e fazer o circuito todo funcionar? É isso. Diego, eu desejo para você um caminho. Aí você é muito jovem, né? Você tem muita estrada pela frente, né? Eu sou idade para ser teu pai, ainda acho que eu tenho um caminho pela frente, tanto né? Assim, não. Mas então, te desejo todo o sucesso, que você com essa determinação, com essa coragem e com esta network aqui, ó. Então. Network aqui. Seguiu o Prefeitão Diego Singolani lá no Instagram, nas redes sociais. Então, seguiu o nosso amigo também no podcast Desbravadamente. Maravilhoso esse projeto, Caio. Sensacional. Obrigado. Eu queria então que você aproveitasse esses últimos momentos aqui para deixar o teu recado aí para as pessoas. Eu gosto de olhar para o futuro, né, e enxergar algo melhor. Enxergar oportunidades onde as pessoas veem ameaças. E deixar uma dica para vocês de uma oração que mudou a minha vida, que é a oração de São Francisco de Assis. Façam essa oração, né? Aonde tem ódio, leve o perdão, né? Ou seja, aonde tem desunião, leve a paz. Aonde tudo parece que está errado, procure algo dentro daquele errado que vai encontrar alguma coisa certa. O lema da vida, eu disse isso agora há pouco no bastidor, é não desistir. Não desista de você, não desista dos seus sonhos. Você é capaz. A luta é árdua, é difícil. Nem sempre todos nós vamos chegar naquilo que nós sonhamos, mas se a gente buscar através da calma, da resiliência, do conhecimento, do estudo, do buscar ser uma pessoa melhor e principalmente aprender a ouvir outra pessoa, você vai chegar lá. No mundo todo, o que manda não é o tanto que você sabe, mas é a maneira como você expõe. 93% dentro de um processo é a maneira como você se posiciona, não aquilo que você sabe. Então é muito mais importante do que o conhecimento técnico, é saber com clareza, com conhecimento, levar toda essa experiência através de um bom network. É um conselho que eu dou de administrador, né? Saber ouvir as pessoas, saber se posicionar. Saber sempre aonde você quer chegar e ter os seus conceitos,
ter a sua ética, ser cristão de coração. O cristão de coração é aquele que não blasfema contra o próximo. O cristão de coração é aquele que quer ver o próximo progredindo assim como ele. Dessa forma, né, somando os valores básicos da vida, que é o berço, a boa educação, e procurar Deus. Eu acho que esse é o segredo para o sucesso. Eu estou aqui com 36 anos, acabo de não ter o êxito de uma eleição municipal na minha cidade e estou mostrando para vocês que existe vida após a eleição, existe vida após demissão, existe vida após divórcio, existe vida após luto, existe vida após tudo. Basta acreditarmos naquilo que nós somos e não desistirmos dos nossos sonhos. É isso. E existe vida porque temos propósito e valores. Com certeza. Certo? Muito obrigado por Obrigado, essa oportunidade. Diego. Foi maravilhoso estar aqui. Tenho certeza que já é um sucesso esse modelo. E, ó, quem sentar aqui vai ter responsabilidade, porque o homem sabe como tirar aqui coisa da gente aqui, ó. Sabe tirar flores de rochas. Muito obrigado pela oportunidade. Foi muito bom poder conversar, desabafar e trazer esse Diego antes nunca visto aqui nas telas, enfim, nas redes, em todo esse mundo aí informatizado e global que a gente tem hoje. Obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.